Programa Simples Assim. Apoio. Policlínica. Saúde para todos. Mr. Richard Eventos. Opções diferentes para sua festa ser um sucesso. Nós estamos começando o nosso Simples Assim desta semana e no nosso programa de hoje nós vamos falar sobre catarata, uma doença dos olhos, e nós vamos conversar com uma oftalmologista para esclarecer as suas dúvidas. O programa também trata sobre a questão dos empregados domésticos e essas novas alterações que foram feitas à lei e que trouxeram vários direitos aos trabalhadores domésticos. Quais são essas novidades? De que maneira nós temos que nos adaptar a isso? Nós vamos responder no Simples Assim. E para encerrar o nosso programa, a Cris vai ensinar alguns exercícios que você pode fazer em casa, usando coisas que você tem em casa, para que você jogue o sedentarismo bem longe da sua vida. Bora ver? O Residencial Nova Catanduva estará pronto em breve e a JP Imóveis está oferecendo lotes comerciais no novo bairro. Terrenos a partir de 160 metros quadrados em ótima localização e com toda a infraestrutura. Reserve já o seu e garanta um grande negócio. Pagamento facilitado. O Simples Assim agora vai falar de um problema que atinge principalmente a população idosa, os olhos da população idosa, é a catarata. E a gente quer saber um pouco mais sobre essa doença, como tratá-la, enfim. Por isso nós estamos agora conversando com a doutora Marcela Quimelo Braga, que é oftalmologista da Policlínica e vai nos esclarecer esses pontos. Doutora Marcela, muito obrigada por receber o Simples Assim. Afinal de contas, o que é a catarata? Bom, a catarata é uma opacificação da lente que a gente tem dentro do olho, é uma opacificação do cristalino. O cristalino é uma lente que temos dentro do olho e com o passar dos anos ou por outros motivos se opacifica, né? E vai ficando branquinho, embaçado. A lente nós médicos vemos assim, meio amarelada, esbranquiçada, que a gente chama até a catarata negra, né? Até ficar preto mesmo, a gente até compara com feijão. Sabe, mas exemplo. A gente olhando para o olho da pessoa percebe isso? Não percebe isso. A só cor o não médico muda. Mesmo. Uhum. Né? Aí que está a diferença de uma consulta médica para se fazer qualquer avaliação. Para se descobrir mesmo se aquele problema que ele não está enxergando direito. É esse o sintoma principal de quem tem catarata? O principal sintoma é aquele embaçamento visual. Fala, doutora, tá tudo esfumaçado, eu não estou enxergando nada para longe. Tá muito difícil, parece que eu vejo uma nuvem na minha frente. É o principal sintoma. Aí você fala, bom, esse paciente com certeza vai ter catarata. Aí você passa ele no aparelho, né, que a gente chama de lâmpada de fenda, é onde que dá o diagnóstico de catarata. Mas aí no caso, eu falei que são os olhos das pessoas idosas, mas a catarata só dá em pessoas idosas ou há casos em que jovens também têm catarata? Existem casos de jovens também. Existem vários tipos de catarata. A mais comum é a do idoso, né, que a gente chama catarata senil, que é a grande população que a gente vê aí, mutirões e mutirões de catarata sendo realizada, e a grande maioria é idoso. Mas existe por uso de medicamento de colírio sem prescrição médica, tem por pancadas, traumas, principalmente no jovem, paciente jovem que vem com diagnóstico de catarata. Se você colher a história prévia, você pode ter certeza que tem alguma história de trauma, briga, muito comum também com vara de pescar, por diabetes, retinopatia diabética pode dar um pouquinho também, cirurgias prévias também pode dar catarata. Você disse que o diagnóstico é feito a partir do relato do paciente e também tem que passar por um aparelho para examinar esse olho. Esse aparelho é chamado de lâmpada de fenda, né? Que é aquele aparelho que a gente tem aqui ao lado, não sei se dá para pegar ali. E outros vários exames que a gente tem que fazer para diagnosticar, assim, para se realizar uma cirurgia de catarata. Né? Exatamente isso que eu ia te perguntar. Em que ponto da catarata, ela tem que estar em que nível de avançado, vamos chamar assim, para que vocês digam é momento de operar? Assim que o paciente está com uma visão, a gente fala assim, que ele está se queixando da visão embaçada, né? A gente fala, aí varia de médico para médico esse tanto de visão, e alguns exames que a gente faz que tem que ver se está apto para operar. Um mapeamento de retina bem feito, bem realizado, ser passado por uma lâmpada de fenda, a pressão do olho, tudo tem que ser
bem analisado para ver se o paciente também está apto a operar. Não porque tem a catarata, fala, não, vamos operar. Não necessariamente. Mas o tratamento é só a cirurgia ou há algo que possa ser feito e não faça a cirurgia para trocar essa lente? O tratamento para cirurgia de catarata é só cirúrgico. É recolocado uma lente intraocular, né? A gente chama de LIO, dentro dos olhos. E hoje existem técnicas avançadas que a gente chama de facoemulsificação, né? Que é realizada na cirurgia. Todo mundo tem aquela ideia de que catarata é um procedimento simples, né? Ah, porque é rápido. Não, é uma cirurgia que tem todos os seus riscos, mas as vantagens são muito maiores que as desvantagens. O que é que um paciente que vai fazer a cirurgia de catarata tem que fazer antes e depois da cirurgia? Para ter segurança de que vai dar tudo certo. O pré-operatório são os exames que eu te falei. Uma boa análise de fundo de olho para ver se não tem nenhum problema de fundo de olho, porque se tiver, vai operar catarata, só que não vai melhorar a visão 100%. Às vezes o paciente vai esperando aquela melhora importantíssima e não melhora do jeito que ele estava esperando. Às vezes por um problema de fundo de olho, às vezes por um glaucoma, né, que o paciente pode ter de doença prévia. Uma série de coisas tem que ser analisada antes para ver se o prognóstico visual vai é ser satisfatório. 100%, okay. Se não for, é a hora de avisar o paciente, entendeu? Para ele não ir esperando aquele 100% de visão. Tá. Né? Mas assim, se tiver uma indicação, a melhor conduta a ser feita é a cirurgia de catarata. Aí ele vai, faz a cirurgia, é feita numa clínica mesmo, na própria clínica. Ou o médico que tiver o centro cirúrgico, é realizado no centro cirúrgico, ou em hospital da cidade. E aí ele já vai para casa, ele faz a cirurgia e já tem alta médica. Isso. Geralmente é assim que funciona. Tem aquela diferença. Existem médicos que fazem com colírio, né? Com colírio anestésico. E tem médicos que preferem com ainda bloqueio, que a gente fala, né? Que é tipo uma anestesia local. Isso. Por exemplo, eu prefiro, por exemplo, idosos muito velhinhos, que às vezes não colabora, não para com o olho. Eu prefiro fazer o bloqueio, né? Tá. Porque aí o paciente fica mais calmo, não sente dor. O paciente mais 50 anos, que colabora, escuta bem, colírio, 2 gotinhas de colírio de anestésico. Pode operar os dois de uma única vez, doutora Marcela? Não, de maneira nenhuma. É um olho de cada vez. Fazer um olho, recuperar esse olho 100%, coisa de 20, 30 dias, a gente faz o seguinte, operando o olho. Tem que ter algum tipo de repouso, restrição, os óculos de sol, como é que é isso? O pré-operatório a gente sempre recomenda jejum, né, se for fazer o bloqueio da anestesia, e tomar a medicação de diabetes, da pressão alta, da diabetes porque ele vai estar em jejum, vai tomar a medicação, ele pode ter algum problema. E da pressão principalmente, né, para o paciente não chegar na hora da cirurgia, ficar nervoso e subir a pressão ainda mais. Isso, né? No pré. Aí depois ele vai para casa. No pós-operatório. E vai fazer um repouso. Primeiras 24 horas ficar tranquilo, deitado, de repouso, não pegar peso, que é o principal. Por quê? A lente, né? Ela tem que estar fixada ainda, esperar um tempo para a lente não se deslocar de lugar. Isso, para ela ficar ali paradinha. E uma última questão, duas, aliás, mas eu tenho mais só um minuto. Muitas pessoas se queixam de medo de ficar cego na cirurgia da catarata. Isso. Esse risco existe? Existe, mas é muito pequeno, entendeu? É uma cirurgia, tem todas as complicações de uma cirurgia, é uma cirurgia rápida, mas é muito pequena a chance disso acontecer. Mas existe alguma complicação no intraoperatório, às vezes a pressão do paciente do olho sobe, vai muito alta, existe uma complicação. Mas se ele seguir a risco o pré-operatório bonitinho, as chances de dar tudo certo são muito grandes. Isso. Se o olho colaborar, se tudo estiver certinho, a chance de sucesso é enorme. E aí, quando uma pessoa usa óculos de grau, muitas vezes ela também deixa de usar esse grau após a cirurgia da catarata? A maioria das vezes é isso que acontece. Às vezes sobra um grauzinho residual, né? Às vezes existem lentes só para longe, que você vai ter necessidade do óculos para perto. E existem as lentes mais sofisticadas que são para longe e para perto. Foi um prazer, doutora Marcela. Prazer foi todo meu. Obrigada. Programa Simples Assim. Apoio. Policlínica. Saúde para todos. Mr. Richard Eventos. Opções diferentes para sua festa ser um sucesso.